Efésios capítulo 1, versículos 8 e 9. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus onipotente, Deus perfeito em todos os seus atributos e digno de toda glória e sabedoria. Graças ao Senhor, porque em Cristo sempre somos conduzidos em triunfo. Abençoe os ouvintes pelo poder iluminador do Espírito Santo, para que experimentem no âmago do Espírito a transformação radical. E também a mim, que eu possa expor a Tua palavra sempre com esmero e sinceridade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 13 a 15, enobrece a sabedoria. Feliz o homem que acha a sabedoria e homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é a sabedoria do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. E nesse mesmo capítulo 3 de Provérbios, a sabedoria é uma personificação do Senhor Jesus. Nós estamos desenvolvendo aquilo que Paulo começou a falar no versículo 3, onde ele manifesta o seu louvor e gratidão a Deus e que vai se estender até o versículo 14. Eu confesso aos meus ouvintes a dificuldade de expor passagens como esta, tão profunda e de difícil alcance à minha inteligência. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Vamos então considerar esses dois versículos da palavra de Deus sobre o tema a riqueza da revelação. Em primeiro lugar, eu quero considerar com os ouvintes a circunstância. Em segundo lugar, o derramamento da sabedoria e prudência. E em terceiro lugar, a revelação do mistério de Cristo. Com relação à circunstância, nós temos o pronome relativo que no grego hos, que introduz aquilo que Paulo estava dizendo anteriormente, subordinando o argumento antecedente com esse versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. O que Deus derramou abundantemente sobre nós? No versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Assim, a redenção através do sangue de Jesus Cristo foi derramado abundantemente sobre nós. E vimos como isso é verdadeiro, como o sangue de Jesus Cristo é suficiente para salvar perfeitamente e santificar plenamente todos os eleitos antes da fundação do mundo e predestinados para a adoção de filhos, segundo a riqueza da sua graça. Nós temos a riqueza da graça da redenção no versículo 7, e a riqueza da graça da revelação, no versículo 8, em toda sabedoria e prudência. Essa é uma passagem de difícil interpretação, porque a pergunta que surge no versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, será que a sabedoria e prudência é de Deus ou é sabedoria e prudência humana derramados por Deus? A melhor interpretação é que toda sabedoria e prudência ele tornou abundante para conosco, porque a palavra prudência nunca se atribui a Deus, mas ao homem. Como Deus pode ser prudente se ele é perfeito em seu ser e nunca cair no risco da imprudência? Por isso a sabedoria e prudência deve ser aplicada a nós e não a Deus. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Portanto, as riquezas da graça de Deus não ficam restritas à salvação, perdão ou redenção, mas elas se estenderam abundantemente no que tange a revelação da sabedoria e prudência. O que significa a sabedoria? Devemos lembrar que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Portanto, Paulo fala da sabedoria da redenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruíndos.
Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Lembramos quando falamos inicialmente, em Provérbios 3, que o Senhor Jesus está personificado lá na sabedoria. E isso é loucura para o mundo que não conhece a Deus. Em que consiste essa sabedoria? Consiste em Deus eleger muitos da raça humana, predestiná-los para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, que propuser em Cristo, e redimi-los pelo sangue de Jesus, nosso Senhor, perdoando-os definitivamente. Essa é a sabedoria de Deus. Como pode Deus perdoar de graça os miseráveis pecadores que mereciam a condenação sem comprometer a dignidade da sua justiça? Como pode Deus justificar e absolver da condenação gratuitamente os homens depravados e culpados, sem ser responsável pelo pecado e continuar ainda perfeitamente justo e santo? Nisso consiste a sabedoria de Deus, em castigar o seu Filho Jesus Cristo, se irar nele em favor dos eleitos para que eles pudessem ser adotados livremente e gratuitamente. Essa é a sabedoria de Deus na obra da redenção, em Cristo, pelo fato de ele redimir os pecadores e se fazer pecado por eles e levar em seu corpo sobre o madeiro os pecados deles para que pudessem viver para a sua justiça. Cristo se fez maldição em lugar dos eleitos de Deus. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é a sabedoria do que pérolas e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Por isso que Paulo diz, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O cristão entende tudo, mas o incrédulo não entende nada, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas Paulo fala não apenas dessa sabedoria, mas também da prudência. A palavra grega para prudência, phronesis, muito embora que apareça na parábola do construtor prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, em Mateus 7:24, também aparece como cogitar, inclinar, ter apetite, desejar, afeiçoar. Jesus falou para Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Não cogitas é a mesma palavra para prudência. Não cogitas, não inclina, não tem apetite para as coisas de Deus e sim dos homens. Romanos 8:5 também aparece a mesma palavra, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quer dizer, os que se inclinam para a carne se afeiçoam, se interessam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Colossenses 3:2, nós temos outro exemplo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai, a mesma palavra grega para prudência. Pensai nas coisas lá do alto, afeiçoai nas coisas do alto, inclinai para as coisas lá do alto. Portanto, quanto Paulo diz aqui no versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, podemos interpretar no sentido de que Deus derramou sobre nós a sabedoria e a inclinação pela sabedoria. Temos o desejo, a afeição, o interesse pela sabedoria. Vimos como a sabedoria é personificada em Cristo Jesus em Provérbios. Então Deus derramou sobre nós o desejo pela sabedoria, a inclinação por Cristo Jesus.
e por sua redenção, a afeição pela eleição e predestinação, o interesse pela adoção de filhos e o apetite pelas coisas espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E tudo isso é mistério para os incrédulos, mas não para nós que fomos objetos da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Para nós, que fomos alcançados por Cristo, ele derramou abundantemente a revelação do mistério. Mistério na Bíblia não é algo enigmático, nebuloso, ou segredo místico, só revelado a um punhado de gente especial e que é impenetrável à razão ou à inteligência humana de forma geral, tornando absolutamente impossível de explicar ou compreender. Não é isso. Mistério na Bíblia não significa isso. Jesus falou que revelou os mistérios do reino dos céus aos discípulos e aos pequeninos. Mateus 11, de 25 a 27 diz: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O mistério são as verdades espirituais especialmente contidas no contexto. Observe aqui quando Jesus falou que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele revelou aos pequeninos, mas não aos sábios e instruídos. Sábios nesse mundo, os instruídos desse mundo, que não conhecem os mistérios do reino dos céus. Isso deixou de ser um mistério, na verdade, para os cristãos. Então, essas verdades espirituais, especialmente contidas no contexto literário, o mistério da redenção, da adoção de filhos, isso deixou de ser um mistério aos cristãos eleitos e predestinados, mas continua sendo um mistério para os que não são cristãos. O mistério é revelado pelo poder iluminador do Espírito Santo, que abre os olhos do entendimento, pois ele é absolutamente essencial à compreensão para fazer com que os eleitos conheçam a sabedoria de Deus na redenção e na revelação. É o Espírito Santo quem comunica a obra da redenção. O homem percebe que as coisas do Espírito de Deus, por serem eternas e permanentes, são muito mais sublimes e importantes do que as coisas terrenas, passando então a viver nas regiões celestiais. O Salmo 119, 18 diz: Desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Davi reconhece a necessidade do Espírito Santo previamente curá-lo da cegueira espiritual, a fim de que pudesse enxergar e compreender as verdades espirituais, os mistérios do reino dos céus e as maravilhas da lei. Eu quero extrair daqui duas lições para a nossa utilidade espiritual. A primeira é que Deus maravilhoso que derramou abundantemente sobre nós, não apenas na redenção, na remissão dos pecados, mas na revelação da sabedoria de Deus por toda essa obra da redenção, e nos inclinarmos a ela e fazer com que desejemos ardentemente a sabedoria pelo poder do Espírito. Quando compreendemos a riqueza da graça de Deus, não só na redenção, mas na revelação, somos impulsionados a manifestar nossa gratidão e louvor a Deus e dizer: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a primeira lição do texto. Deus derramou abundantemente sobre nós não só a riqueza da redenção, mas a riqueza da revelação. A segunda lição: só o Espírito Santo pode nos desvendar o mistério de Cristo Jesus, que é como um tesouro escondido no campo, o qual certo homem o achou, vendeu tudo que tinha para ficar com aquele tesouro. Em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. A palavra de Deus é como uma riqueza insondável de Jesus Cristo. Teologia, PhD, doutorado não pode desvendar os mistérios da vontade de Deus. Somente o Espírito Santo pode iluminar os nossos olhos, nos tirar a cegueira espiritual.
Só o Espírito Santo pode desvendar-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Somente Deus, o Pai, poderia estabelecer em Cristo Jesus o grande plano da salvação, cuja aplicação da obra da redenção é feita pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo chama o eleito, regenera o miserável pecador, comunica-lhe a obra salvífica da justificação, impulsionando-o a viver uma vida de sacrifício, renúncia e mortificação da carne e suas paixões no decorrer da santificação. O Espírito Santo o capacita a perseverar até o fim, onde os eleitos, depois de completar seu número glorioso, reinarão pelos séculos dos séculos. E tudo isso vem acontecendo para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Jesus é cativante.